Olá, eu sou Raquel da Silva Pereira, professora e pesquisadora na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, na USCS, e atuo na graduação e no programa de pós-graduação em administração, mestrado e doutorado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre desenvolvimento sustentável, que é um tema que eu pesquiso já há algum tempo e bastante do meu interesse. Nesse sentido, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui podendo falar para vocês nesse segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos falar um pouco sobre os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mais especificamente voltados para o ODS 12, que trata de consumo e produção responsáveis. Bom, os ODS, então, são os 17 objetivos que foram estabelecidos pela ONU em 2015. Vocês estão vendo a imagem dos 17, imagino que já tenham visto essa imagem alguma vez, né? E vamos falar um pouquinho sobre como esses objetivos foram estabelecidos. Para isso, eu trago para vocês um breve histórico, mas é breve mesmo, só para vocês entenderem que esses ODS, eles não surgiram do nada, eles vêm, assim, num momento de evolução sobre as temáticas que envolvem a sustentabilidade nas dimensões econômica, ambiental e social. Então, pegando de 1920 para cá, nós temos aí a questão do poluidor pagador. Foi quando então surgiu essa ideia de quem estivesse poluindo o meio ambiente seria responsável e, portanto, deveria pagar por isso pelos danos causados, porque os danos ambientais também causam danos sociais, danos econômicos. Então, essa ideia do poluidor pagador, ela permanece até hoje e assim deve ser. Dando um salto no tempo, nós vamos para 1960, quando então surgiu um estudo denominado Primavera Silenciosa, onde uma pesquisadora, né, Raquel Carson, ela percebeu que naquela primavera, quando normalmente os pássaros estavam cantando e estavam por ali onde ela pesquisava, não havia mais o canto dos pássaros, estava tudo muito silencioso. Foi quando ela percebeu que as aves não estavam por ali, e aí resolveu pesquisar o que estava acontecendo. Percebeu, então, que existia naquele momento e naquela localidade um grande uso de agrotóxicos, e que se esses agrotóxicos estavam espantando as aves, fazendo mal para as aves, também fariam mal para nós, seres humanos. E ela começou a comprovar que o uso de agrotóxicos pode fazer mal para os seres humanos também. Depois, dando mais um salto aí para outra década, né, 1972, saiu, então, um importante relatório denominado Limites do Crescimento, mostrando que a população global já crescia muito mais do que os recursos naturais poderiam se desenvolver, ou seja, se repor, né? Com as ações antrópicas, os seres humanos atuando sobre o meio ambiente e trazendo impactos negativos ao meio ambiente, percebeu-se, então, que precisaríamos refletir sobre isso, né? A forma como estávamos crescendo em população e nos desenvolvendo em relação à qualidade de vida, o quanto estávamos, então, fazendo uso de recursos naturais que não poderiam se repor na mesma medida em que estavam sendo extraídos. Daí surgiu, na década seguinte, em 1987, um outro relatório, denominado Nosso Futuro Comum, com essa denominação, porque o planeta é um só e, portanto, o futuro de todos, teoricamente, seria o mesmo, né? Por isso, nosso futuro comum. E nesse relatório da Brundtland, foi estabelecido um conceito sobre desenvolvimento sustentável, que é o conceito mais utilizado até hoje, que nós vamos ver já já.
Na década seguinte, já passando para 1992, nós tivemos aqui no Brasil a Rio 92, que foi um evento muito importante, que vários países do mundo participaram. E lá, como nós estávamos prestes a adentrar o século XXI, foi estabelecida uma agenda denominada Agenda 21, que seria a agenda para o século XXI, em que todas as nações e as empresas e os governos e os cidadãos deveriam já pensar numa agenda, né? O que seria possível fazermos para minimizarmos, para mitigarmos os efeitos e os impactos negativos que estávamos causando ao meio ambiente. Então, essa Agenda 21 ela ficou muito conhecida à época, porque as nações estabeleciam lá a sua agenda, depois vamos imaginar que isso fosse assim voltado para a questão da regionalização, então cada estado, cada município, cada localidade acabava fazendo a sua agenda e assumindo os seus compromissos para atuação em prol do meio ambiente. Daí, na década seguinte, já no ano 2000, a ONU estabeleceu, com os países membros, né, 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, porque nós não só estávamos mudando de século, mas estávamos também mudando para um outro milênio. Então, os 8 ODMs, como ficaram conhecidos, eles foram estabelecidos como objetivos para desenvolvimento até 2015, o prazo que foi dado para que se atingissem alguns objetivos. Infelizmente, esses objetivos não foram atingidos, ficaram muito aquém daquilo que foi estabelecido, né? E aí, depois, quando foi 2015, é que pulamos, então, um pouquinho para os 17 ODS, que ampliaram esses objetivos de 8 para 17 e que estão em vigor agora. Falaremos deles já já. Aí, na década seguinte, né, ainda continuando nesse breve histórico, nós tivemos em 2010 uma norma estabelecida pela ISO, que é internacionalmente reconhecida, chamada ISO 26000, que trata da responsabilidade social. Ou seja, existe uma responsabilidade social que é de todos, que é dos governos, que é das empresas, que é do terceiro setor, que é de cada cidadão. E essa responsabilidade social, ela precisa ser atendida, né? Ela precisa ser bastante conhecida para que cada um reflita sobre a forma de atuação no seu dia a dia, no seu cotidiano, e o quanto cada um impacta as questões ambientais e sociais e, por consequência, também as econômicas. Agora, trazendo para o Brasil, nesse ano de 2010, quando surgiu a ISO 26000, nós já tínhamos, inclusive, uma norma no Brasil, uma ABNT, que tratava de responsabilidade social. Então, o Brasil até foi um dos países que representou os países que estavam em desenvolvimento, porque já tínhamos a norma brasileira. Em 2010, no Brasil, surgiu, então, foi publicada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que está em vigor. É uma lei bastante ampla, uma lei muito interessante, é uma lei bastante completa em certo sentido, que depois foi regulamentada por decretos, né? E ela envolve diversos aspectos em relação a resíduos sólidos, porque o ser humano ele vem numa economia linear, né? Uma forma de pensar de economia linear, onde nós extraímos recursos naturais, transformamos isso em bens, em produtos, transportamos, emitimos gases de efeito estufa que afetam as questões climáticas do planeta, o aquecimento global e tudo mais. E aí, então, com essa política nacional, foi um repensar nesses resíduos sólidos, porque depois de utilizarmos esses produtos, tradicionalmente, simplesmente jogávamos fora, como se existisse o fora, não existe fora, né? Tudo está aqui no planeta. Mas então,
essa questão dos resíduos sólidos foi um chamado no país, a exemplo do que já ocorre em outros países, já ocorria em outros países, e cada vez mais se vem repensando, porque estamos gerando muitos resíduos, né? E precisamos trabalhar isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. E aí chegamos, então, em 2015, que foi quando foram definidos esses 17 ODS, né, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí vem uma proposta de agenda, chamada Agenda 2030, ou Agenda 2030, que é o prazo que foi dado para que os objetivos fossem alcançados, né, tomara, seriam, mas muito difícil de alcançá-los, mas que os objetivos ficassem em foco de todas as nações em prol do planeta, questão do desenvolvimento sustentável. Aqui, falando então da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu mencionei há pouco, nós temos lá nessa legislação algumas obrigações do governo, como, por exemplo, né, aqui trouxe breves exemplos para falarmos. A coleta porta a porta, a coleta domiciliar, do lixo domiciliar, que é feita por municípios. Cada prefeitura é responsável por essa coleta. Se essa coleta for uma coleta seletiva, a gente pode pensar em uma triagem desses materiais, um reaproveitamento, para que isso simplesmente não vá para um aterro ou para um lixão, né, e seja enterrado. Então, nós precisamos trabalhar muito nesse sentido, e essa coleta seletiva, ela só funciona se a prefeitura fizer de forma seletiva a coleta, mas, sobretudo, se cada cidadão, se cada família estiver educada para saber separar os seus resíduos. Então, a importância de saber separar resíduos sólidos recicláveis, que a gente chama de resíduos secos, que são aqueles tradicionalmente conhecidos, como papel, papelão, vidro, metais, plásticos, enfim, tudo que pode ser reciclado, eletroeletrônicos e tudo mais. Separando dos resíduos úmidos, que são os resíduos orgânicos, papel higiênico usado, restos de alimentos que não podem ser utilizados nem compostados e tudo mais. Só vai ocorrer se houver uma educação ambiental para que a população consciente consiga fazer essa separação. Bom, com isso, como tem a figura aqui abaixo, né, vocês veem aí que também foi estabelecido nessa legislação, foi estabelecido o fim dos lixões. Então, lixão a céu aberto é algo que não pode existir, porque ele causa problemas para o ser humano e para a natureza, por conta de atrair vetores, ratos, baratas e insetos, e por conta também de percolar no solo, por conta de o chorume contaminar o solo, os rios, as águas, e, portanto, venha a nos contaminar novamente. Então, o final dos lixões foi previsto, não aconteceu no tempo necessário, nós ainda temos no Brasil cerca de 3 mil lixões, infelizmente, mas agora o prazo foi prorrogado para 2024 e esperamos em breve que esse problema se solucione. Daí vamos para o setor privado, né? Essa legislação também diz que o setor privado precisa trabalhar em logística reversa, ou seja, as empresas, as indústrias importadoras, tanto o atacadista, o varejista, todos da cadeia precisam trabalhar de forma a recolher aquele material que não serve mais para o consumidor. Então, nós passamos daquela economia linear, que eu disse há pouco, de extrair, transformar, transportar, consumir e descartar, para uma economia circular, algo que volte para o ciclo de vida e que possa ser reutilizado, que possa ser reciclado, se for o caso. Isso só ocorre a partir da logística reversa. E essa logística reversa depende muito também desses cidadãos aqui, abaixo, na figura da direita abaixo, que são os carroceiros, os catadores,
que também fazem um trabalho muito importante e são especificados, denominados nessa legislação. Eles começam a ser considerados dentro da legislação, mas precisam ainda ser bastante valorizados e não são. Voltando aqui só um minutinho, o que é importante nessa legislação é que todos são responsáveis. Ela deixa muito clara a questão da responsabilidade compartilhada. Então, a responsabilidade é do governo, é das empresas do mercado, de toda a cadeia, e também é do cidadão que utiliza, mas que tem que saber descartar esse material para que ele possa retornar na logística reversa. Então, todos são responsáveis e a legislação é muito boa, como eu disse, mas, claro, requer ajustes, melhorias, sim, mas o que é importante é que não basta só a legislação, tem que haver fiscalização e punição. Aquela lei do poluidor pagador de 1920 que eu falei para vocês. Para isso, né, as empresas, os governos, as nações estão cada vez mais criando indicadores de desenvolvimento sustentável. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, lembrando que a sustentabilidade, ela só ocorre aqui no meio mesmo, no encontro dessas três dimensões, a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. A união dessas três dimensões é que faz a sustentabilidade. É aí que nós percebemos que é a sustentabilidade, porque uma dimensão não funciona sem que as outras também funcionem, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o ODS 12, que é essa questão do consumo e produção responsáveis. Como vocês estão vendo aqui, o termo utilizado pela própria ONU é responsáveis, então tem que ter uma responsabilidade e uma responsabilização. Eu trago aqui para vocês a imagem desse vídeo, dessa animação, que se chama A História das Coisas, e recomendo muito. Quem não conhece, procure na internet, é fácil de encontrar. E a História das Coisas, ela conta muito esse processo, né? Do quanto nós, seres humanos, estamos e fomos anos e anos, né, instigados a consumir cada vez mais. E agora nós estamos numa outra fase, né, de reflexão e de ação, sobretudo, para que a gente não fique mais nesse consumismo exacerbado, que possamos, na verdade, pensar em um consumo mais consciente. Esse é o termo, né? Então, eu recomendo bastante esse vídeo para quem não o conhece. Ele explica bastante a situação. Falando um pouquinho, então, em consumo responsável, em consumo sustentável, isso não é uma tendência de momento, não é algo que vai passar, não, é uma moda, né, um modismo, mas é o uso racional dos recursos naturais, ou seja, nós temos recursos naturais, mas precisamos usar com sabedoria, porque aquele conceito de desenvolvimento sustentável, ele fala sobre que é o tipo de desenvolvimento que permite atender às necessidades das gerações presentes, mas também deixando os recursos naturais necessários para o desenvolvimento das gerações futuras, que é o conceito que foi estabelecido no relatório Brundtland em 87. Então, consumir, usar e jogar fora é um pensamento que ficou no passado, né? Não é nada racional, nós precisamos pensar no que fazer com as coisas. Precisamos pensar, por exemplo, na procedência. Então, quando eu vou comprar algum material, algum bem, eu posso pensar na procedência desse material. Será que ele veio de uma empresa que usou mão de obra infantil? Será que ele veio de uma empresa que não respeitou o meio ambiente? Será que esse produto usou, sei lá, mão de obra escrava? Enfim, são várias as necessidades de se pensar em relação a como o produto foi feito, como é que ele chegou até nós, tá? Então, é toda a cadeia envolvida, desde os fornecedores e tudo mais, né?
Um símbolo bastante utilizado, e esse termo 3 R's, é esse que vocês estão vendo, onde simplesmente pensando em 3 R's, nós podemos refletir e agir sobre essa situação. Então, o primeiro R, e esses R's, eles têm uma ordem mesmo, tá? Então, o primeiro R, ele diz respeito à redução. Então, é reduzir o consumo. Então, tudo que você for consumir, pensar se você precisa mesmo daquele bem, daquele serviço, ou se não seria necessário, você poderia abrir mão daquilo em prol do desenvolvimento sustentável. Então, reduzir o consumo é o primeiro R. O segundo R é reutilizar. Reutilizar o mesmo bem tantas vezes quanto possíveis. Então, não usar e jogar fora, e sim procurar reutilizar tanto quanto possível. Se não for para você, ainda que seja numa doação para alguém que possa reutilizar esse bem, esse material. E, por último, o terceiro R é o reciclar. Depois que eu já reduzi, depois que eu já reutilizei, aí sim, não tendo mais como reutilizá-lo, eu posso pensar em reciclar. E para isso entra aquela coleta seletiva, entra o cidadão estar educado, vamos dizer assim, ambientalmente, para levar, por exemplo, a sua pilha, que não serve mais, não tem mais uso, para descartar no lugar correto, para levar uma lâmpada para o lugar correto. Não simplesmente jogar em qualquer lugar, misturar com outros resíduos, que aí vai ficar impossibilitada a reciclagem e ainda vai contaminar outros produtos, né? Então, nesse sentido, sempre lembrar que talvez o que mais nós ouvimos falar seja a questão da reciclagem, mas a reciclagem é apenas o terceiro e último dos R's, tá? Também quero deixar aqui registrado que já existem autores falando em até 10 R's, né? Você pode ter 5 R's, 10 R's, 7 R's, mas se o cidadão conseguir compreender esses 3 R's, acho que já estará de bom tamanho. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos em relação à produção sustentável, né? Quando nós pensamos em produção sustentável, em termos de agronegócios, em termos de recursos naturais, a gente tem uma produção hoje em dia onde o dono do negócio, se ele puder utilizar uma gota d'água, ele não vai utilizar duas. Então, vejam a racionalidade, né? Você não vai desperdiçar, você vai maximizar os lucros, você vai evitar os desperdícios. E formas mais racionais para plantações também. Vamos dizer, tem uso de blockchain para rastrear como aquele gado foi criado e de onde veio aquela carne até onde ela foi, por exemplo. São coisas que já acontecem. Uso de drones para verificar as plantações, fazendo um trabalho muito mais rápido, muito mais acurado do que o próprio ser humano faria e levaria muito mais tempo para isso. Do lado direito acima, nós temos aí uma imagem de uso de placas, né, de luz solar fotovoltaica, que também são recursos naturais que nós temos em abundância, principalmente aqui no Brasil, e que nós podemos usar e devemos, porque eles acabam fazendo com que você, uma fábrica, uma produção, economize bastante energia e pode até gerar energia extra para poder vender. Podemos também pensar nas energias renováveis, tipo energia eólica, além da solar, né? Pensar na questão dos recursos naturais, de quantos gases de efeito estufa deixamos de emitir se não utilizarmos outros métodos. Aí, à esquerda, abaixo, nós temos aqui um produto que em 1,5 litros você faz render 6 litros. Eu gosto desse exemplo porque é o seguinte: nós antes transportávamos água, então era esse produto, esse amaciante concentrado, ele era transportado em caminhões, vamos dizer, e você estava transportando água.
Agora, o que acontece? Você transporta o produto concentrado e cada um o dissolve na sua residência. Então, você deixou de transportar água. Você consegue transportar mais embalagens, mais produto, portanto, eh, e fazer menos viagens de caminhão, com diesel emitindo gases de efeito estufa, né? E você consegue, então, também racionalizar um pouquinho mais essa questão. O outro exemplo que eu trouxe, também bem simples, mas para vocês terem em mente aqui, uma proposta de uma caixinha longa-vida para água, mas a ideia, assim, é fugirmos um pouco do plástico pelo fato de que o plástico tradicional, proveniente do petróleo, é um plástico que demora 400 anos para se decompor na natureza. Então, o plástico vive mais do que nós, né? A caixinha longa-vida, ela pode ser reciclada, embora ela tenha várias camadas, né, que envolvam papelão, plástico, alumínio, ela é reciclada, precisa ser e pode ser. Então, a troca de uso de plástico por caixinha longa-vida pode ser uma opção inteligente no sentido de evitar o uso do plástico. Mas também vamos lembrar que hoje já temos plásticos provenientes de outras fontes que não do petróleo. Então, nós temos plástico, primeiro, que foi descoberto aqui no Brasil, né, pela Braskem, que é o da cana-de-açúcar, o plástico verde, e depois outros plásticos já surgiram em substituição ao plástico proveniente do petróleo. Aqui eu trago um outro exemplo, só a título mesmo de ilustração, né, de como as coisas estão mudando no mundo. Em 2021, nós tivemos aí as Olimpíadas de Tóquio, que foi considerada a mais ecológica da história. Agora, nós teremos outra COP não, perdão, nós teremos outras Olimpíadas em Paris, 2024, que também já está prometendo ações bastante voltadas para a sustentabilidade. Mas, por enquanto, essa de Tóquio foi a mais sustentável, né? Eles utilizaram pódios de plástico já reutilizados, medalhas, smartphones reciclados, tocha olímpica de alumínio reciclado e outras medidas que eles tomaram. Por exemplo, o transporte dos esportistas todo era feito por meio de carrinhos elétricos. Então, já tem um ganho aí para o meio ambiente. As camas onde esses jogadores e esportistas dormiram, elas eram feitas de papelão, e esse papelão depois foi reaproveitado, reutilizado e reciclado. E também a própria Vila Olímpica, onde eles ficaram, ela foi construída com uma arquitetura fácil de montar e desmontar. Então, toda essa Vila Olímpica depois foi desmontada facilmente e reaproveitada, utilizada em outras localidades. Tudo foi pensado realmente para a questão da sustentabilidade já em 2021. As medalhas, elas foram feitas com prata reciclada, com ouro reciclado, com lixo eletrônico. Então, percebam que já existe uma preocupação em todos os setores, né? Até nos esportes, a gente também pode já pensar em termos de sustentabilidade. Voltando aqui um pouquinho para a questão da logística reversa, que possibilita tudo isso, né, que traz essa ideia de economia circular, como vocês estão vendo aqui, né, não é mais a economia linear de comprar, usar, jogar fora, descartar, mas trazer para a cadeia de volta, para o ciclo de vida do produto, né? Então, você tem aí a indústria, que tem os seus produtos, que são produzidos, ela tem que pensar na produção em si. Como é que eu faço uma produção melhor? Daí eu vou ter uma embalagem para os meus produtos, então eu vou pensar em embalagem para que sobre menos resíduos possíveis. E os resíduos dessa embalagem também precisam ser recicláveis. Ou seja, há alguns autores já dizendo que o resíduo ele é um erro de design, ou seja, você tem que pensar no planejamento do produto, no planejamento da embalagem, para que não haja resíduo.
porque já sobrar muito resíduo já é considerado um erro de design. Aí vem a distribuição. Durante a distribuição você tem que pensar, né, como distribuir de forma mais racional e menos poluente. E o varejo, o atacado, também como é que as lojas se comportam em relação a isso. O consumidor, que precisa fazer a sua parte, senão nada disso vai funcionar, né? A coleta seletiva e a reciclagem em si. Só aí é que a logística reversa funciona mesmo. Então, existe todo um sistema que, por exemplo, no Brasil, com aquela mesma legislação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, ela já dizia, já obrigava as indústrias a terem um sistema de logística reversa por setores. Por exemplo, existe um sistema de embalagens, em geral. Existe um sistema de óleos e lubrificantes. Existe um sistema de logística reversa de eletroeletrônicos. Existe um outro, percebe? Então, assim, cada setor tem que ter o seu próprio sistema, tem que pensar nesses 3 Rs e na logística reversa. Como é que vai fazer o reuso, a redução primeiro, o reuso em segundo e a logística reversa, a reciclagem em terceiro. Construção civil, a mesma coisa, né? Edifícios inteligentes, edifícios mais verdes, ou seja, que consumam menos eletricidade, que consumam menos água, que consumam menos energia, equipamentos utilizados, os próprios materiais, né, utilizados na construção do edifício, né, chamados green buildings, todo o sistema precisa funcionar. E esses sistemas, vocês encontram na internet facilmente, também em relação aos sistemas que os setores estabeleceram. Porque entre a lei de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a atualidade, houve uma época de acordos, né? Acordos em que as empresas combinavam com o governo que elas precisariam de um tempo para processar, né? Para pensarem nesses sistemas. Mas mesmo em 2010, quando saiu essa legislação, a Política Nacional, já existia, por exemplo, um instituto chamado INPEV, que já fazia um sistema muito bom de logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos. Já era um sistema viável, economicamente viável, e que cuidava de recolher essas embalagens de agrotóxicos, porque elas são perigosas, né, consideradas perigosas. Tem todo um sistema envolvido, uma tríplice lavagem que se faz dessas embalagens na própria localidade onde os agrotóxicos são aplicados. Depois tem que fazer furos nas embalagens para que elas não sejam reaproveitadas, reutilizadas por ninguém para colocar água, por exemplo. Depois, então, tem esse sistema da logística reversa, e tudo isso atrelado às notas fiscais. Por exemplo, você comprou o produto, você tem lá um CPF, um CNPJ, atrelado àquela nota. Então, se você comprou 10 embalagens, no período de 1 ano, 2 anos, você tem que devolver 10 embalagens também. Tem um controle muito bom. Já em 2010, já existia esse sistema do INPEV. Então, os outros setores também agora têm os seus próprios sistemas. Falando um pouquinho, então, da produção sustentável, né, não é também uma tendência de mercado, e sim uma obrigação legal. Ou seja, você tem aí que pensar em utilizar a inteligência artificial, utilizar a tecnologia a favor dessa questão da sustentabilidade. As fábricas, chamadas fábricas verdes, também já são pensadas, né? Você tem, por exemplo, fábricas onde, para o bem ou para o mal, você não tem nenhum ser humano num dado setor. Então, se naquele setor eu não tenho nenhum ser humano, eu não preciso deixar a luz acesa, por exemplo, tá? Dentre outras coisas, né? Reaproveitamento da água de chuva, todos os equipamentos consumindo menos água, menos energia, menos poluentes, né? Não deixar que você faça um processo produtivo
que seja impactante negativamente para o meio ambiente, e depois coloca só um filtro lá na chaminé, depois que já fez o processo todo poluente, para tentar, com o filtro, pegar assim o nome no fim do tubo, perdão, para você pensar em ter todo o processo pensado em sustentabilidade e não só colocar um filtro no final do tubo. Existe esse termo produção mais limpa, que já é antigo, não é novo, que também é uma abordagem preventiva, que beneficia não somente o meio ambiente, mas as próprias finanças organizacionais. Então, elas trazem redução de custos e aumento de competitividade. Então, o que a gente percebe? Às vezes, a empresa, ela não tem uma cultura de sustentabilidade porque isso seja um valor para ela, porque ela percebeu a importância de não agredir o meio ambiente e a sociedade. Mas ela acaba aderindo porque traz redução de custos. E se ela consegue reduzir custos, ela consegue aumentar a sua produtividade. Então, por um motivo ou pela outra, por outro, as empresas acabam aderindo. Agora, vale lembrar que existe uma questão aí da responsabilidade social empresarial, da responsabilidade social corporativa, né? Que cada vez mais esse consumidor consciente, ele também vem exigindo, requerendo, escolhendo empresas que tenham um olhar mais cuidadoso para as questões socioambientais. Então, tem uma pressão de mercado, da concorrência, tem uma pressão de governo, da legislação, e tem a pressão do próprio consumidor sobre as empresas também. E agora, mais recentemente, também temos uma questão da sustentabilidade, conversar, dialogar com ESG, né? O termo ESG, que traduzindo, né, ambiental, social e governança, pensando na governança. Porque se a empresa, por exemplo, passar por um acidente ambiental, a empresa vai responder por isso, obviamente, é o que se espera, o mínimo que se pode esperar, mas ela vai, se for uma SA, ela vai ter o preço das ações lá embaixo, ela vai cair na preferência, dos acionistas. E aí isso traz um risco também para a reputação da empresa, para o nome, para a longevidade da empresa. Então, responsabilidade social, sustentabilidade e ESG são termos e conceitos que se complementam, que se conversam muito. Nesse sentido, nós temos uma nova visão sobre as organizações. Hoje, as organizações precisam ter uma atuação em sociedade, precisam estar equilibradas com seus stakeholders, precisa ser produtiva e também justa, né? A questão da justiça, da ética também permeia todo esse nosso assunto de hoje. E o que são, na verdade, stakeholders? Stakeholders são todos os envolvidos no processo daquela empresa. E isso muda de empresa para empresa, de setor para setor, e dependendo da localidade onde ela está inserida. Então, você veja que tem funcionários, tem clientes, meio ambiente, sociedade, fornecedores, governo, todos os envolvidos, inclusive os acionistas que são envolvidos também, mas que têm uma denominação específica e são chamados de shareholders. Então, o que a empresa precisa fazer hoje é perceber, né, mapear, fazer aí a sua matriz de materialidade a partir do mapeamento das demandas de todos os stakeholders. E a partir daí fazer a sua gestão de riscos, a gestão de produtos, de processos, para que ela esteja alinhada. Então, se usa muito o termo também capitalismo de stakeholders na atualidade. A empresa não faz mais o que ela quer da forma que ela quer, porque todos esses envolvidos vão dar as suas respostas também para essa empresa. Então, eu quero deixar aqui um recadinho de que não é fácil, né, nós resolvermos todos os problemas que temos no mundo, e não são poucos. Aqui só trouxemos algumas questões, de forma muito breve, mas que para que possamos obter a eficácia, é necessário pensarmos globalmente e agirmos localmente.
eu não consigo resolver os problemas do mundo todo, mas talvez eu possa atuar na localidade onde eu estou e ajudar a resolver e mitigar muitos desses problemas, né? Pensando mesmo numa economia circular que já vai ajudar a questão dos resíduos, vai ajudar a questão social, vai gerar trabalho e renda para muitas pessoas, vai preservar o meio ambiente, vai evitar problemas aí de aquecimento global, mudanças climáticas, enfim, as coisas são um sistema e tudo está assim constantemente em mudança, em alteração, onde um problema acaba afetando e trazendo problemas para outras áreas, tá? Então, pessoal, muito obrigada. Eu deixo aqui para vocês o meu e-mail, raquel.pereira@online.usps.edu.br. Fico à disposição e desejo um ótimo congresso para todos. Até breve.